Muito bem, pessoal. Hoje o tema vai ser corrida. Atualmente está parecendo moda, tá voltando a turma a correr, tá ganhando bastante adeptos, né? Então a turma fala, hoje basta dois elementos para a gente ter início para correr: tênis e força de vontade. Não é bem assim, né? O que vocês vão ver daqui para frente, as necessidades que precisa para você praticar a corrida. Seja ela para ganhar saúde, seja ela para até competição. Bom, se você for ver, a origem da corrida é na pré-história, né, onde os homens tinham que se movimentar rapidamente para caçar ou até para fugir dos predadores. E historicamente a mais famosa corrida foi aquela que deu o nome de maratona, no ano de 490 a.C., certo? Um soldado grego tinha que levar a notícia até Atenas que eles venceram a guerra contra os persas, né? Isso aí vocês podem conferir com o Zé Lito na área de história. E ele correu essa distância. Aqui fala 35, mas na verdade é 42 quilômetros e 190 metros a maratona. Que isso aí impulsionou a entrada na prova maratona já na primeira edição dos Jogos Olímpicos Modernos. Então a corrida está sempre com a gente aqui, né? Seguindo aqui, vamos seguir. Tipos de corrida de competição. Vamos falar um pouco de competição. São consideradas distâncias. As corridas dividem em corridas rasas, corridas de meio fundo e corridas de fundo, certo? As rasas, até 400 metros. Então tem corrida de 100, 200, 400 metros, 110 com barreira, etc. E a meio fundo começa com 800 e 1.500 metros, certo? E corridas de fundo são as longas, que chega até 5.000 metros, ou até chega a ultramaratona de 200 quilômetros. Tem o Iron Maiden, que é uma competição de natação, pedalar e corrida no Havaí, que é puxadíssimo. Você vê como a corrida está envolvida desde os tempos iniciais da humanidade. Bom, vamos lá então. Corrida para a saúde. Agora pensamos na corrida como uma atividade que as pessoas praticam visando a manutenção da saúde. Será que a corrida traz benefícios? Será que todas as pessoas podem correr? Aqui aparece uma imagem de um casal correndo, né? Legal, né? Vamos ver essas duas perguntas aqui para frente. Onde que pode chegar tudo isso? 9 benefícios da corrida. Reduz o peso corporal. Isso aí a turma já se interessa bastante. Melhora o nível de colesterol. Ótimo também, né? Aumenta a capacidade cardiorrespiratória. Perfeito. Reduz os riscos de infarto. Aumenta a massa muscular. Sim, você ganha musculatura, né? Reduz a variação de pressão arterial de repouso. Ativa a circulação sanguínea, diminuindo os problemas do coração. Libera endorfina no cérebro, sensação de alegria. Sempre eu falo, quem pratica atividade física libera essa droga legal que nós temos no nosso organismo, chamado endorfina, que você fica com uma sensação boa. E o principal, fazemos novas amizades. Hoje vocês vão em parques, avenidas, vocês observam que tem muita gente praticando a corrida. E não precisa ser corrida a 100 por hora, não. Trote, etc. O importante é a gente movimentar o corpo. Movimentação do corpo reflete na saúde. Será que todas as pessoas podem correr? A gente está vendo aqui a imagem de uma pessoa um pouquinho acima do peso, né? Atualmente, sabe-se que para a prática de qualquer atividade física é necessário que o praticante tenha consciência de seu preparo físico. Eu não estou preparado para correr 10 quilômetros, eu não vou sair correndo 10 quilômetros de cara, certo? Começa com 1 quilômetro e pouco, daí vai aumentando, assim que você vai ganhando condicionamento, né? Olha lá, aqui está falando, uma pessoa sedentária quiser iniciar a prática de corrida, ela sempre deverá passar por um período de transição. Começa com a caminhada moderada, passando com uma caminhada mais intensa, daí começa um trotezinho, como estava falando, né? Depois intercala a caminhada intensa e trote, até que a capacidade respiratória satisfeita uma corrida moderada ou mesmo intensa. Então, para você pegar o condicionamento físico, não tem mágica, é gradativa. Você tem que começar a praticar, sempre praticar e vai aumentando, tá bom?
Cuidados para correr. Então, vocês sabem que a corrida auxilia a massa corporal, né? Ajuda a manutenção do controle de diabetes, que ajuda a reduzir problemas de fundo emocional. Olha só, hein, a importância, dentre outras coisas. Porém, o que tem de ruim na corrida? Dependendo do piso que você correr ou o tênis que estiver utilizando, o impacto sobre o joelho é muito grande. Não só no joelho, como no tornozelo. E então é bom utilizar aqueles tênis bons, que hoje nós temos vários tipos, vários preços também, com amortecedores fantásticos, né? E também não está acima do peso, tá? Sobrepeso aumenta o impacto sobre a articulação. Antes de a gente falar da parte médica, eu vejo muita gente vai fazer caminhada, desiste por contusões, lesões musculares, que já foi dado aqui. Por quê? A musculatura não está preparada. Então a gente indica a pessoa fazer uns 15 a 20 dias de musculatura, a musculação, para mexer com a musculatura, mas não para ganhar massa, assim, para tonificar a musculatura, para preparar ela para a caminhada, para a corrida, que é importante, né? Outro cuidado que é necessário, né, consultar um cardiologista antes de iniciar a prática, com a finalidade de verificar se não há nenhum problema cardíaco. Isso porque a corrida não é recomendada em caso de pressão arterial elevada e outros. Distúrbio como arritmia, né? Batimento irregular do coração. Por isso tem que ser consultado um cardiologista. Vamos falar hoje também tipos de corrida. A de pista, certo? Que é a competição de atletismo mais tradicional que existe, é a corrida de pista. Corrida de rua. Vocês devem ver algumas maratonas. Aqui no Brasil nós temos a São Silvestre, né? Certo? Que a corrida realizada nas vias urbanas, pavimentadas e planas, né? Corrida cross country, corrida em montanha e corrida trail. Vamos lá? Vamos falar sobre elas, não? Bom, competição, corrida de pista. É a mais tradicional que existe. A modalidade tem várias provas de corrida, né? Tanto para masculina, feminina. As pistas são ovais. As pistas têm 400 metros, certo? Tem corridas de fundo, corridas rasas e corridas com obstáculos, e meio fundo também. As corridas de 400 metros, o atleta pode correr em pista de 400 metros, 100, 200 ou 400 metros, certo? Corrida meio fundo vai de 800 a 1500. E a corrida de fundo são corridas de distância de 5 e 10 mil metros. E tem as corridas com obstáculos. Dentro do estádio tem barreiras, o atleta tem que saltar. Ela é dividida em 4 modalidades: 100 metros feminino, 110 masculino, 400 metros masculino e feminino e 3.000 metros masculino e feminino. Então tem uma variação toda grande dentro de pista de atletismo, onde nós podemos acompanhá-la aonde? Em Olimpíadas, principalmente, que a mídia dá mais ênfase, né? Daí tem até uns canais especiais só para atletismo, só para corrida. A corrida são as provas mais tradicionais de uma Olimpíada, mais nobre, etc. Aqui embaixo vocês vão poder visualizar, vocês entrem aí, daí vai ter um videozinho curto, tá? De 1 minuto e meio, mais ou menos, sobre corridas. Que é legal vocês verem, tá? Corrida de rua. Olha lá, são corridas realizadas em vias urbanas, pavimentadas e planas, certo? É a modalidade mais popular no Brasil. Além de ter corrida competitiva, né, para atletas, as pessoas correm em ruas também. A gente sempre está vendo muita gente correndo em rua, fazendo essa prática, né? Aí, ó. Essas corridas de rua podem ser frequentadas por todos os públicos, desde iniciantes até atletas profissionais. E aqui está dando uma dica que para quem está iniciando, até 5 quilômetros é o mais recomendada, tá? Aqui vocês vão visualizar
Opa, vamos voltar aqui só para dar uma acertadinha aqui que ficou ótimo. Voltando, corrida de rua, certo? Vamos ver algumas provas. Corrida de rua aqui é um vídeo também de 1 minuto e 40 mais ou menos, muito legal. Próxima, cross country, certo? Os percursos são feitos em gramados, podendo ou não ter obstáculos naturais. Nas competições oficiais, as distâncias são de 12 quilômetros, categoria adulto masculino, 8 nas categorias feminino e juvenil masculino 6, categoria juvenil feminino 4 e nas categorias adulto masculino e feminino prova curta. As corridas cross country geralmente são poucos praticadas pelo público, mas são muito indicadas para os treinamentos de fortalecimento. Eu lembro que eu era moleque, meu pai tinha uma chácara na próxima cidade, né? Eu ia correndo lá, eu tinha que tratar de gado. E eu fiz muito cross country sem saber direito o que eu estava fazendo, mas deu resultado. Isso é uma curiosidade que a gente vai passando, né? O que a gente observa que hoje as pessoas correm menos, né? É uma porcentagem muito pequena que as pessoas não têm noção da importância da corrida para a saúde. Já falei dos benefícios, né? Então vocês têm que começar a pensar sobre isso. Futuramente vocês têm que levar isso para a vida de vocês. Vou trabalhar sentado e não vou fazer nada? Vou correr, né? Tem suas vantagens. Corrida em montanha. É cheio de subida e descida, com bastante obstáculos naturais. Então eles fazem um altímetria acumulado, que é a soma de subida e descida. Olha lá, eles variam com a base do nível do mar, variando de acordo com a distância. Olha lá, 12 quilômetros também para adulto masculino, 8 para adulto feminino, juvenil masculino 4 e o juvenil masculino 8 também. E é uma corrida de muito grau de dificuldade. Então ela é indicada para pessoa que seja atleta, experiente e bom preparo físico. Aqui também vocês vão ter um videozinho para ver esse tipo de corrida, tá? O vídeo do cross country é de 5,5, esse aqui é de 6,20, certo? Vamos para o último tipo de corrida lá? Corrida trail é considerado intenso contato com a natureza. Hoje a gente está observando que muita gente que está procurando natureza, né? Faz esportes radicais na natureza, também fazem corridas na natureza, certo? Olha lá a distância, ó, as trilhas, eles acontecem em trilhas, bosque, floresta, praias com obstáculos naturais, com travessias de rio, as distâncias ó, de 5 a 100 quilômetros e pode ser praticado por todos os públicos, certo? Desde que esteja preparado. Não confundir uma pessoa normal com um atleta. E uma corrida para nível de saúde e uma corrida de competição. São duas coisas totalmente diferentes, certo? Então, para fazer esse tipo de corrida, tem que fazer alguns treinos também. Principalmente reconhecimento do local, certo? Vamos seguir então. Cuidados com os tipos de corrida. Lá também tem um videozinho, vamos voltar aqui, vamos ver quanto que é o tempo desse vídeo aqui. 3 minutos e meio, certo? Vamos lá então com os cuidados com os tipos de corrida. Primeiro procurar um médico para fazer a avaliação física e a saúde, né, cardíaca, etc. Antes de iniciar, acompanhamento de um técnico de corrida. Para aqueles que estão acima do peso, recomendamos uma orientação profissional de nutrição. Além disso,
cuidados antes, durante e depois da corrida para evitar o quê? O que acontece? Eu já falei lá no começo, muita lesão e agora abrindo os olhos sobre desidratação. Vocês também já tiveram aula sobre nutrientes para atividade física e nós terminamos falando sobre hidratação, que é um nutriente também. A água é muito importante para o nosso organismo. Outra coisa que a turma faz uma coisa e normalmente não faz a outra. Faz o aquecimento, mas não faz o desaquecimento. O alongamento também é muito importante. E a hidratação, para quem vai fazer essas corridas já mais puxada, mais longa, tem que começar 2 dias antes, hein? Para que serve a hidratação? Principalmente provas longas e temperaturas altas, onde perde muitos sais minerais através de transpiração, então você vai reidratando. Nós já falamos em algumas questões, em algumas aulas passadas e em outros assuntos, que é tudo interligado, educação física, sobre isotônico, que eles repõem os sais minerais, além do líquido da água. Aí sim, a pessoa pode tomar um isotônico também quando está correndo, porque ela está perdendo bastante, através do suor, bastante sais minerais e água. Daí ela repõe tudo certinho, tudo equilibrado, né? Mas a gente ainda tem que ver a diferença de um atleta e de uma pessoa que pratica corrida para a saúde, né? Que são duas coisas diferentes. E é importante vocês levarem para a vida de vocês atividade física. E a dica hoje é corrida. Vocês viram que eu falei sobre competição e sobre corrida para a saúde, né? Antes da corrida, aquecer para quê? Para evitar lesões. Também para oxigenar os músculos, que aumenta assim o volume sanguíneo, a irrigação do líquido nas articulações, também sensual. Nós temos, principalmente no tornozelo e joelho, né? Se você perde esse líquido aí, você começa a ter muita contusão no joelho, tá? Isso aqui é antes da corrida. Depois da corrida, você vai desacelerar o corpo quando você para de correr, certo? É importante também alongar o músculo para evitar contusões. Para também, outra coisa, diminuir a temperatura corporal. Quando você começa a correr, depois de algum ponto, a temperatura corporal sua aumenta. Então você tem que diminuir essa temperatura. Restabelecer também a frequência cardíaca, pressão arterial, certo? Então vai tudo diminuindo, auxiliando o processo de recuperação e diminuindo as dores musculares. E o alongamento, qual que é a intenção? Devolver a musculatura ao seu tamanho normal, certo? E além de melhorar a postura, a circulação local, prevenir lesões. Esse detalhe aqui é importante também. Roupas e acessórios. Para qualquer tipo de corrida. O que tem que acontecer? Tem que estar confortável. Devem ser indicados para a prática o tipo de calçado, de roupas, para que você faça movimento de segurança, né? Roupas leves e confortáveis como shorts, calção, camiseta são indispensáveis se você vai fazer uma corrida não de competição. Além disso, protetor solar, boné, viseira, óculos escuros para dias de sol. Já na época mais fria é bom competir com calça comprida, correr com calça comprida, camisetas de manga longa, gorros, luvas, né? Depende de onde vocês estiverem também, a região que vocês estiverem. E já em prova mais longa, gel antifrio para determinadas regiões do corpo, evitando assim lesões devido a atrito de roupa, tênis, etc. O que acontece? A fricção entre o tecido e o corpo pode produzir assaduras, bolhas no pé, certo? Um monte de coisa. Então, tudo isso tem esse segredo. Mais alguma coisa, vocês entrem em contato comigo, onde vocês recebem essas aulas fazendo pergunta que eu vou responder com o maior prazer. Certinho? Valeu? Então, pessoal,